Olá, que bom ter a sua companhia. Queremos, antes de mais nada, agradecer pela audiência e dizer que esta nossa análise é uma produção da BDE Comunicação. Hoje a gente tem uma missão quase forense, eu diria. Sabe quando você lê algo que parece simples, mas te pega de um jeito que você não consegue explicar? Sim, sei exatamente. Uma matéria, um perfil de alguém. Isso, algo que conecta de verdade. E geralmente por trás dessa simplicidade existe uma arquitetura, uma estrutura muito bem pensada. E é isso que a gente vai investigar hoje. Exato. A nossa cena do crime, no melhor dos sentidos, claro, é uma matéria da revista BDE Sua Vitrine Regional. A matéria é sobre a chefe Kellen Kuhn, e as nossas ferramentas de análise vêm de um documento da própria agência BDE que detalha os pilares estratégicos de comunicação deles. Então a missão é clara. Vamos desmontar essa matéria para entender o DNA, a fórmula que fez ela ser tão poderosa. Isso mesmo. A gente vai conectar a teoria, que são esses pilares, com o resultado prático, que é a história da Kellen. É um jeito de entender como a comunicação estratégica funciona na vida real, sabe? Ok, vamos desvendar isso. Se a gente está tratando como uma investigação, o primeiro passo é entender o cenário, o ambiente. E isso nos leva direto ao primeiro pilar da BDE, contexto e público. O material deles fala em segmentação cognitiva. É um termo que pode soar um pouco complicado, né? Mas a ideia por trás é fascinante. E é muito mais do que a demografia básica de idade, gênero, classe social. A tal da segmentação cognitiva, ela busca entender o sistema operacional da mente do público, sabe? Como assim, o sistema operacional? Quais são os valores que guiam as decisões das pessoas, suas aspirações, seus medos, as crenças que elas nem sabem que têm. É um mergulho profundo no porquê, não só no quem. Certo. Então, aplicando isso para a revista que circula lá no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, o que isso quer dizer na prática? Não basta saber que o leitor mora ali. Exato. A BDE precisa entender o que pulsa naquela comunidade, o que os moradores de Santo Amaro valorizam. Talvez seja um senso de comunidade forte, um orgulho do comércio local. Ou talvez um desejo por histórias de gente que largou tudo para seguir um sonho. Pois é. É um trabalho de escuta muito sensível para entender o que realmente importa para aquelas pessoas. E é aí que a escolha da Kellen Kuhn como personagem começa a fazer todo sentido, né? Mas me diz uma coisa, será que qualquer empreendedor local com uma boa história serviria? Ou tinha algo específico na jornada dela? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está na confluência de temas que a história dela carrega. Não é só uma história de empreendedorismo. É uma narrativa de reinvenção de carreira, algo que ecoa em muita gente. É sobre paixão, que é universal. E gastronomia, que conecta todo mundo. Exato. E o mais importante, ela está fisicamente inserida na comunidade, lá no Santo Mercado. Ela não é uma celebridade distante, é uma vizinha. Uma vizinha que por acaso esteve num programa de TV nacional, o que adiciona aquele toque de, nossa, alguém daqui conseguiu. Faz sentido. Ela personifica a ideia de que é possível realizar grandes sonhos sem perder as raízes, sem abandonar a comunidade. A escolha dela não foi só inteligente, foi empática. Ok, então a fundação de tudo foi essa escolha. Acertaram em cheio no personagem. Mas ter a pessoa certa não garante uma boa história. A vida dela, como a de todo mundo, é cheia de detalhes. Como se transforma essa massa de informação em algo que prende a atenção? E essa arte da lapidação tem um nome no processo. É o segundo pilar. Qualidade editorial e curadoria da informação. Curadoria. Aqui o trabalho fica quase cirúrgico. A fonte da BDE descreve essa fase como um momento de eliminar o ruído, decidir o que aprofundar e o que é crucial, o que deixar de fora. É quase como um documentarista que filma horas e horas para usar só um trecho. A mágica está no que foi omitido para fortalecer a mensagem. Perfeito. Vamos pegar a biografia da Kellen. Veio do Mato Grosso, formou-se em Direito na PUC, participou do MasterChef, depois fez nutrição na USP. Uma linha do tempo com muitos pontos. Exato. Uma abordagem superficial poderia tratar a faculdade de Direito como um desvio, um erro de percurso. Aquele clichê, né?
A advogada que largou o terninho pelo avental. Exatamente, mas a curadoria editorial aqui foi muito mais sofisticada. A matéria não descarta essa experiência, ela ressignifica. Como assim? O texto diz que o diploma de direito deu a ela estrutura para encarar a vida de maneira mais assertiva. Olha que movimento poderoso. Nossa, isso é brilhante, é impressionante. Um detalhe que podia ser visto como fracasso, tipo, ela abandonou a carreira, foi transformado no pilar da força dela. E essa escolha editorial envia uma mensagem muito mais potente. Nenhuma experiência desperdiçada. Tudo que você viveu te constrói. Isso gera uma conexão imediata, né? Imediata. Mas a curadoria vai ainda mais fundo. A matéria podia ter focado só nessa jornada pessoal, mas ela pensa uma frase da Kellen, que eleva toda a discussão. Eu acho que sei qual é. Aquela sobre o MasterChef, né? A própria, quando ela fala sobre ter levado ingredientes do cerrado para a final do programa. A citação dela na matéria é: comida é território. 2 palavras. Só 2. Mas nessas 2 palavras moram um universo. Peraí, vamos parar aqui um pouco. Comida é território. Quando eu li, achei forte, mas agora, pensando nesse processo de curadoria, parece que essa foi a grande joia da história. Porque é a chave de tudo. O fascinante aqui é como essa escolha editorial transforma um perfil pessoal numa discussão muito maior. Comida é território não é só sobre cozinhar. É sobre identidade. É sobre identidade, é sobre política, sobre economia dos pequenos produtores, sobre resgatar a cultura de um país que nem conhece os próprios ingredientes. Uau! A matéria podia ser só uma história de superação, mas ao ancorar a narrativa nessa frase, ela eleva a Kellen. Ela deixa de ser a ex-Masterchef e vira uma embaixadora cultural. Então a curadoria não é só escolher fatos, é identificar o conceito central, a alma da história. E essa escolha define tudo. E esse é o objetivo de uma boa comunicação. A estratégia tem que ser invisível para o público, mas o efeito dela tem que ser profundamente sentido. Isso muda tudo pra mim, porque eu sempre achei que conteúdo com propósito era só um jargão corporativo bonito, sabe? E geralmente é usado assim. Mas aqui a gente consegue ver como ele funciona na prática. É uma consequência natural dos passos anteriores, o que nos leva ao terceiro e último pilar: conteúdo com propósito. E a premissa desse pilar, segundo o material da BODE, é uma inversão da lógica de marketing tradicional. Informar antes de persuadir e explicar antes de vender. Construir confiança primeiro. Exato. Entregar valor genuíno. A venda ou qualquer outra ação vira uma consequência natural dessa relação, não o objetivo principal. E na matéria da Kellen, isso é gritante. Em nenhum momento o texto parece um anúncio disfarçado dos workshops dela. Não tem um ligue já ou inscreva-se agora. Nada. A abordagem é muito mais elegante e, imagino, muito mais eficaz a longo prazo. Sem dúvida. Vamos ver como isso se materializa. Primeiro, o texto informa. Ele constrói a credibilidade da Kellen de forma orgânica. Conta a trajetória, os desafios, as conquistas. Você entende de onde ela vem. Isso, você entende por que ela tem autoridade para falar do assunto. Não é uma venda forçada, é construção de reputação. E depois ele explica. E essa parte é incrível. Tem uma citação dela na matéria que é uma aula de filosofia de vida, não só de cozinha. Aqui diz: técnica não é para impressionar, é para servir. Quando a pessoa entende, ela se apropria. E aí a cozinha vira liberdade. Exato. Essa frase é a essência do explicar antes de vender. Com certeza. Ela não está vendendo um curso. Ela está compartilhando uma visão de mundo. Ela está desmistificando a alta gastronomia. Tirando de um pedestal e colocando nas mãos das pessoas como uma ferramenta de autonomia. De expressão. É libertador. Ela basicamente diz: o conhecimento que eu tenho não é para me colocar acima de você, é para te empoderar. Quem não se conecta com isso? E por fim, o pilar se completa com a conexão. Ao situar a história toda no Santo Mercado, a matéria faz mais do que dar um endereço. Ela celebra um espaço da comunidade. Ela reforça o ecossistema local e consolida isso com outra citação poderosa da Kellen. A gastronomia vive do pequeno produtor, do artesão. É um ciclo virtuoso.
A matéria fortalece a imagem da Kellen, que fortalece a imagem do santo mercado e dos pequenos produtores. o que, por sua vez, fortalece o senso de comunidade dos leitores da revista que circulam por ali. Todo mundo ganha. Exatamente. O impacto comercial é uma consequência de um impacto social positivo. Ao final da leitura, a pessoa não se sente alvo de publicidade, mas presenteada com uma história inspiradora. Então, o que tudo isso significa? Depois dessa nossa perícia, o que a gente descobriu? Bem, fica claro que uma peça de comunicação de impacto não nasce do acaso, né? Existe uma arquitetura por trás. Um framework. Sim, vimos que tudo começa com uma compreensão profunda e empática do público. Continua com uma curadoria inteligente, que não só seleciona fatos, mas dá significado a eles, conectando com temas maiores. E culmina na entrega de um conteúdo que genuinamente serve à comunidade, antes de pedir qualquer coisa em troca. E o resultado é que a história da Kellen Kuhn, contada através dessas lentes, deixa de ser só a biografia de uma chefe. Ela vira um símbolo. Um exemplo prático do poder da reinvenção, da importância de honrar as raízes e, acima de tudo, do valor da comunidade. Exato. A comunicação aqui não apenas relatou um fato, ela construiu o significado. O que a BDE fez foi aplicar sua metodologia para transformar uma história individual em um ativo para toda a comunidade. O que nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Que histórias inspiradoras existem à nossa volta, em nossos próprios bairros, que poderiam florescer e impactar tanta gente se fossem contadas com essa mesma intenção e esse mesmo cuidado estratégico? Uma excelente pergunta para a gente refletir. E antes de encerrar, agradecemos mais uma vez pela companhia nesta análise. Para quem ficou com curiosidade em conhecer mais sobre o trabalho da BDE Comunicação, ou quer ver outras matérias como essa que a gente discutiu, o site é www.bdpromo.com.br. BD Promo, certo. Isso, bdpromo.com.br. Lá é possível, inclusive, solicitar um exemplar da revista para receber em casa e ver de perto essa comunicação em ação.